O sol do Arizona nascia como uma lâmina em brasa, cortando o horizonte de pedra e silêncio. A luz, impiedosa, revelava cada ruga das montanhas, cada cicatriz deixada por séculos de vento e poeira. Naquele deserto, nada era realmente morto e apenas adormecido. As pedras lembravam. A areia sussurrava. E o vento carregava vozes antigas, que pareciam cantar histórias que o tempo tentou sepultar. Diziam que o exército conhecia aquelas terras. Mapas desenhados à força, trilhas marcadas com ferro e sangue. Mas o narrador, um homem velho, de voz rouca e olhar gasto, e sabia que aquilo era apenas uma ilusão. O deserto não pertence a quem o atravessa, e sim a quem o entende. E os Apache, e eles entendiam. Havia aprendido isso décadas antes, quando ainda servia como batedor. Mestiço e meio branco, meio nativo, e nunca pertenceu por completo a lado algum. O exército o usava por necessidade, não por confiança. E os Apache, quando o viam com o uniforme, o chamavam de traidor. Entre dois mundos, ele aprendeu a ouvir mais do que falar. O deserto ensinou o resto. Homem que fala demais morre cedo sob este sol, lembrava o ditado que ouvirá de um ancião Apache. Mas o que escuta o vento, e esse sobrevive. Atravessava agora o mesmo vale em que tantos haviam desaparecido, e soldados, caçadores, exploradores. Gente que acreditava que a terra era apenas um campo de batalha, e não uma casa. Ainda havia marcas de acampamentos antigos, um círculo de pedras negras, uma ferradura enferrujada, o esqueleto de uma mula, meio coberto pela areia. Nada ali envelhecia por completo. O deserto mantinha tudo, quase vivo. O narrador parou num ponto alto, de onde se via o vale inteiro. A vastidão se estendia até o infinito, cortada por rochas avermelhadas e sombras que se moviam como fantasmas. Era fácil se perder, e mais fácil ainda ser enganado. Ali, cada desvio de trilha podia esconder uma armadilha, uma emboscada ou um abrigo invisível. Ele lembrava das histórias contadas pelos oficiais: os selvagens fogem para buracos de cobra, diziam. Covardes que não enfrentam o combate de peito aberto. Mas quem conhecia o terreno sabia a verdade. Os Apache não fugiam. Desapareciam. Tornavam-se parte da paisagem, respiravam com ela, e quando o inimigo acreditava estar seguro e a montanha cuspia fogo. O batedor havia visto um desses esconderijos em apenas uma vez, e por acidente. Cavernas que não apareciam em nenhum mapa, entradas disfarçadas com pedras e arbustos, túneis que serpenteavam por baixo da terra, ligando um vale ao outro. Abrigos tão engenhosos que nem os pássaros pareciam notá-los. Casas do vento, chamavam os Apaches. E diziam que ali moravam os espíritos dos guerreiros que nunca morreram e apenas se esconderam melhor que os vivos. Enquanto observava o horizonte, o narrador recordava o dia em que guiaram um destacamento até aquelas montanhas. O coronel, em homem de fala dura e olhos de aço, acreditava que podia limpar o território em uma semana. Riu quando o batedor lhe advertiu sobre o terreno. Pedras não vencem balas, dissera. Mas naquele verão, o exército inteiro descobriu que as pedras sabiam atirar. O sol começou a baixar, tingindo o céu de cobre e sangue. O deserto parecia respirar. À distância, uma revoada de corvos girava sobre um antigo acampamento Apache. O batedor desmontou do cavalo, ajoelhou-se e passou a mão sobre a areia quente. Sob os grãos, encontrou uma ponta de flecha. Quebrou-se ao toque, frágil como lembrança. Ele sorriu, cansado. Ainda estão aqui, e murmurou para si mesmo. Só aprenderam a esperar. O vento soprou mais forte, levando consigo o eco de uma canção antiga. Era uma melodia triste, mas firme, e uma oração que falava de liberdade e silêncio. O narrador fechou os olhos e ouviu. Por um momento, sentiu que o deserto inteiro respirava com ele, como se o reconhecesse. Os generais haviam ido embora há muito tempo. As bandeiras desbotaram, os mapas mudaram. Mas o deserto permaneceu o mesmo. Ele montou novamente o cavalo e olhou para o oeste, onde o sol se afogava atrás das rochas. Aqueles que conhecem o silêncio do deserto,
pensou, nunca se perdem. Apenas se escondem melhor que os vivos. E então partiu, seguindo uma trilha que só os fantasmas sabiam encontrar. O destacamento partiu ao amanhecer, quando o frio da madrugada ainda lutava contra o calor que viria. Eram 30 homens, todos armados até os dentes, marchando em fila sob o comando de um tenente jovem e um rapaz de menos de 30 anos, mas com olhos de quem já vira demais e aprenderá pouco. O batedor, cavalgando alguns metros à frente, observava o grupo com o olhar de quem sabia o que o deserto faz com os homens que subestimam seu silêncio. O tenente chamava-se apenas Sr. Harper para os inferiores. Dizia ter aprendido tática em West Point que nada o assustava, nem índios, nem fantasmas. Vamos limpar essas colinas e voltar antes do próximo domingo, repetia. Mas o batedor sabia que o deserto não tinha domingos, apenas dias que se repetiam, idênticos, até que o corpo cedesse. O calor chegou rápido. O sol subiu e começou a lamber os capacetes metálicos dos soldados, derretendo a disciplina em suor. A poeira levantava com cada passo, cobrindo os rostos, misturando-se ao cheiro de couro e pólvora. Os cavalos bufavam, inquietos. O batedor parou no topo de uma elevação e esperou o grupo se aproximar. Estamos entrando em território Apache, avisou. A partir daqui, não sigam pegadas. Sigam o instinto. O tenente riu, ajustando o chapéu. Instinto é coisa de animal. Eu sigo mapas. O batedor não respondeu. Apenas olhou ao redor. O vento mudará. Trazia um som distante, quase imperceptível, no estalo de uma pedra, o farfalhar seco de folhas. Alguém os observava. Ele sentiu o peso invisível de olhos escondidos nas encostas. O terreno começou a se estreitar. Montanhas cerradas dos dois lados, um corredor de areia e sombra. Era o tipo de passagem que os Apaches chamavam de Garganta da Morte. O batedor tentou sugerir outro caminho, mas Harper insistiu. São apenas desfiladeiros. Se houver alguém lá em cima, nossas balas os calarão. Mal haviam andado meia milha quando o primeiro cavalo empinou e caiu. Um som seco de estalo, e o animal despencou com a pata presa em uma armadilha oculta sob pedras soltas. O soldado que o montava foi lançado para trás, gritando. Antes que pudessem reagir, outra pedra, maior, rolou de uma encosta, esmagando um dos mulos de carga. O batedor olhou para o alto. Nada. Nenhum movimento, nenhuma silhueta. Apenas a poeira subindo, lenta, como fumaça de um fogo invisível. Eles estão aqui, e murmurou. O tenente ordenou que formassem fileiras e avançassem. Os soldados obedeceram, tensos, varrendo as colinas com os olhos. De vez em quando, um reflexo brilhava entre as rochas, talvez sol em uma lâmina, talvez apenas miragem. Mas cada reflexo vinha seguido de um som breve, quase humano, o sussurro seco de uma flecha cortando o ar. Um homem caiu, atingido na garganta. Outro, mais atrás, simplesmente desapareceu, arrastado por algo que veio das sombras. O batedor desmontou e se abaixou. A areia guardava marcas, leves demais para serem pegadas comuns. Era como se alguém tivesse aprendido a andar sem peso, flutuando sobre a terra. O tenente, furioso, disparou tiros ao acaso contra as encostas. Mostrem-se, covardes! Gritou. O eco devolveu o insulto, multiplicado e vazio. O batedor sabia que não adiantava atirar no vento. Os Apache lutavam com paciência. Não queriam vencer rápido, queriam fazer o inimigo se perder. Mais à frente, um pequeno sinal de fumaça subiu, fino como fio de cabelo. Harper achou que fosse um acampamento. Ordenou que seguissem a fumaça. Mas o batedor percebeu algo errado. A direção do vento não condizia. Aquela fumaça era um engodo. Estão nos conduzindo, e alertou. Cada passo que damos é o que eles planejaram. O tenente virou-se, irritado. Você vê fantasmas, batedor. São apenas índios famintos, nada mais. O narrador observava em silêncio. A cada hora,
o desfiladeiro parecia mais estreito, mais sufocante. As sombras das montanhas engoliam o sol, e o ar cheirava a ferro. O som dos cascos ecoava entre as rochas, como batidas de tambor de guerra. De repente, um som agudo cortou o ar e um assobio, vindo do alto. Em seguida, uma chuva de pedras despencou de uma das encostas. Não era um deslizamento natural. Era uma emboscada planejada. Os soldados se jogaram no chão, gritando. O batedor puxou o tenente pelo braço, arrastando-o para trás de uma rocha. Agora acredita? Gritou. Eles estão nos cercando. Harper, com o rosto coberto de poeira, ainda hesitava entre o orgulho e o medo. Quantos são? Perguntou. O suficiente, respondeu o batedor. E todos conhecem este terreno melhor do que você conhece o caminho de volta. O fogo cessou tão rápido quanto começou. O silêncio voltou, pesado, sufocante. Nenhum corpo de Apache. Nenhum sinal de fuga. Apenas o vento soprando pelas fendas, levando embora o cheiro de pólvora e sangue. Os soldados começaram a sussurrar entre si. Alguns falavam em maldição, outros em espíritos. Harper mandou calar todos, mas sua voz tremia. O batedor sabia, e o medo não estava nas balas, estava no invisível. Enquanto a noite caía, ele olhou para o topo das montanhas. Entre as sombras, pensou ver figuras imóveis, observando. Guerreiros que se confundiam com a pedra e o vento. E o velho pensamento voltou. Aqueles que conhecem o silêncio do deserto e nunca se perdem. Apenas se escondem melhor que os vivos. O destacamento acampou ali, sem fogueira, sem música, apenas o som das respirações contidas. E o deserto, como sempre, observava em silêncio. A noite havia caído como uma cortina de ferro, e o destacamento dormia em silêncio, espalhado entre as pedras. O vento murmurava dentro das fendas, e o batedor sabia que aquele som não era apenas o sopro do deserto, e era o eco de olhos que ainda vigiavam. Nenhum guerreiro Apache deixava um inimigo descansar em paz. Quando a lua subiu alta, prateando as encostas, o batedor decidiu se afastar. Pegou o cantil, a lanterna e o rifle. Não avisou o tenente. Sabia que a curiosidade matava rápido no deserto, mas havia algo chamando e um rastro antigo, quase imperceptível, que o vento parecia proteger. Caminhou por horas, subindo por um leito seco de rio, até encontrar o que procurava e uma trilha estreita, marcada por pequenas pilhas de pedra, quase invisíveis no escuro. Os Apache chamavam aquilo de sinais de fumaça sólida e orientações deixadas para quem soubesse ver. Seguiu-as. A cada passo, o ar ficava mais denso, mais frio. O silêncio era absoluto. Até o som das botas parecia proibido. A trilha terminava numa parede de rocha, lisa e imponente. Qualquer homem comum voltaria atrás. Mas o batedor conhecia truques antigos. Ajoelhou-se, apalpando a base da rocha, e encontrou um espaço onde o vento passava. Empurrou uma pedra, e ela cedeu com facilidade, revelando uma fenda escura. Entrou. O ar lá dentro cheirava a terra, cinza e tempo. A luz da lanterna tremia, projetando sombras que dançavam nas paredes. O chão era liso, marcado por pegadas antigas, pequenas e leves. Um túnel estreito se abria, serpenteando sob a montanha. Seguiu adiante, com a respiração presa. A cada curva, o som do vento mudava, como se a montanha tivesse 1000 gargantas. As paredes exibiam marcas, em desenhos toscos, mas cheios de vida, guerreiros cavalgando sob a lua, figuras femininas cercadas por chamas, animais correndo para o oeste. E, entre os traços, o símbolo do círculo partido e o sol que nasce e morre, o ciclo Apache da resistência. Mais adiante, encontrou o que restava de um abrigo em cinzas frias, pedaços de cerâmica, ossos de caça. E pendurado numa lasca de madeira, um amuleto feito de penas e pedra. Tocou-o com cuidado. Sentiu o calor ainda preso ali, como se a alma de quem o deixará permanecesse observando. A luz da lanterna vacilou. O batedor ergueu o rosto.
Foi então que o viu. Um homem, parado à entrada de outro túnel, envolto em sombras. Alto, magro, o rosto pintado com faixas negras. Os olhos brilhavam, refletindo a luz fraca. Não empunhava arma alguma, e apenas segurava um arco sem flecha, como se a própria presença bastasse. O batedor baixou o rifle devagar. Nenhum dos dois falou por um tempo. Apenas o som do vento passando pelos túneis quebrava o silêncio. Por fim, o batedor disse, em Apache: "Pensei que não houvesse mais ninguém." O homem respirou fundo, a voz grave e calma. "Só os que aprendem a desaparecer continuam vivos." O batedor assentiu. "Não vim lutar." O guerreiro deu um passo à frente, o olhar firme. "E ainda assim, traz o cheiro deles." Apontou para o casaco militar. "A guerra não termina quando os tiros cessam." O batedor olhou para o chão, envergonhado. O exército quer apagar o que não entende. E só quero entender o que não consegui apagar." O Apache observou-o por um longo tempo. Depois, virou-se e fez sinal para que o seguisse. Caminharam juntos por túneis que se ramificavam em todas as direções. A cada curva, o batedor percebia o engenho do povo que o exército chamava de selvagem, em saídas secretas, passagens disfarçadas, câmaras que se abriam em cavernas amplas, com buracos por onde a luz do luar entrava como fios de prata. Era uma cidade subterrânea, silenciosa e invisível. Ali, crianças haviam nascido, anciãos haviam morrido, histórias haviam sido contadas sob a proteção da rocha. O Apache parou diante de uma parede coberta por desenhos e símbolos. "Cada linha aqui é um nome", disse. "Cada nome, uma lembrança. Quando não podíamos enterrar nossos mortos, enterrávamos suas vozes nestas pedras." O batedor tocou a parede com os dedos trêmulos. "Eles diziam que vocês fugiam." O guerreiro sorriu, triste. "Fugir é correr do perigo. Nós apenas nos tornamos parte dele." O silêncio se estendeu. Lá fora, o vento rugia nas encostas, mas ali dentro tudo era quietude. O batedor sentiu o peso daquelas palavras como um golpe. Ele compreendeu, finalmente, que o exército que o alimentava lutava contra algo que não podia vencer, e porque aquilo não era um exército, era um espírito. "E o que restou de vocês?" perguntou, quase sussurrando. O Apache ergueu os olhos para o teto, onde a luz da luz corria por uma fenda. "Restamos nós. E o deserto. O vento é nosso irmão. A terra é nossa mãe. Quando o último homem branco esquecer nossos nomes, o vento ainda saberá pronunciá-los." O batedor sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez em anos, sentiu vergonha de estar vivo. "Eu não os trairei", prometeu. O Apache se aproximou, encarando-o de perto. "Não pode trair o que nunca pertenceu." Disse isso e desapareceu entre as sombras, tão silencioso quanto surgira. O batedor tentou segui-lo, mas o túnel se fechava em labirinto. Cada passo o levava de volta ao início, como se a montanha o estivesse empurrando para fora. Quando finalmente emergiu na superfície, o sol já nascia. O deserto brilhava em tons de ouro e cinza. O vento soprava quente, mas não hostil. Ele olhou para trás, e a entrada da caverna sumira. Só havia rocha e areia. Ficou ali por um instante, ouvindo o som do deserto, e entendeu o que o guerreiro dissera. Os Apache não haviam sido vencidos. Apenas aprenderam a se tornar invisíveis. Como o próprio coração do deserto. O batedor voltou ao acampamento ao amanhecer, coberto de poeira e silêncio. Os olhos ardiam, o corpo tremia, mas o que mais pesava era a lembrança das cavernas, e das vozes que ainda ecoavam nelas. Quis dizer algo ao tenente Harper, mas não encontrou palavras que não soassem como traição. Harper o esperava de pé, junto ao mapa aberto sobre uma caixa de munição. Tinha o olhar faminto de quem finalmente enxergara o inimigo. "Onde esteve?" perguntou, a voz fria. O batedor hesitou. "Patrulhei o vale."
Há sinais de movimento nas montanhas, mas não devem atacar. Harper bateu o punho no mapa. Então é lá! Exclamou. Lá que estão escondidos. O batedor sentiu o estômago afundar. Não, senhor. Não é um esconderijo, é um santuário. Mulheres, crianças, inimigos, e cortou o tenente. Todos eles. Antes que o batedor pudesse insistir, o som dos tambores ecoou. A artilharia, trazida na noite anterior, já se posicionava. O tenente ordenara fogo nas encostas. O céu do Arizona, até então sereno, começou a se encher de fumaça e trovões. O primeiro disparo quebrou o silêncio do deserto. O som reverberou nas montanhas, multiplicado por 1000 ecos, como se a terra gritasse de dor. O batedor tentou correr até as peças de artilharia, gritando: Parem! Há inocentes lá dentro! Mas ninguém o ouviu. O exército não ouvia fantasmas, e o batedor, para eles, já era um. As bombas atingiram as fendas das rochas, e as montanhas responderam com avalanches. O chão tremeu. Pedaços de pedra, fogo e poeira se ergueram como uma tempestade infernal. Por entre o rugido das explosões, o batedor jurou ouvir gritos, não de guerra, mas de medo. Vozes de crianças, de mães, de velhos. Ele correu em direção à fumaça, ignorando os tiros que passavam. O calor queimava o rosto. Um segundo impacto o lançou ao chão, e por um instante tudo ficou branco. Quando recobrou a consciência, o sol estava encoberto pela poeira, e o ar cheirava a enxofre e sangue. O batedor se ergueu com dificuldade e avançou para dentro do desfiladeiro. O que antes fora a entrada de uma caverna agora era apenas uma parede partida, soterrada por toneladas de pedra. A cada passo, ele tropeçava em pedaços de madeira, restos de ferramentas, bonecas de pano queimadas. Ajoelhou-se, desesperado, e começou a cavar com as próprias mãos. Não, e não, murmurava, a voz rouca. Um gemido veio de dentro da terra. O batedor cavou mais fundo até encontrar um corpo e um guerreiro jovem, o peito coberto de pó e sangue. Ainda respirava. Os olhos, porém, já estavam distantes. O batedor reconheceu as pinturas no rosto, e eram as mesmas do homem que o conduzira pelas cavernas. Por quê? Sussurrou o Apache, com esforço. Por que trouxe a morte até aqui? O batedor chorava. Eu tentei impedir, juro por tudo. O guerreiro apertou o amuleto no pescoço e disse, com um fio de voz. A terra nos cobre, mas não nos apaga. O vento lembrará. E então, calou-se. O batedor ficou ali, imóvel, enquanto a poeira se assentava e o silêncio voltava a dominar tudo. O som dos tiros cessou. Apenas o crepitar das rochas aquecidas e o murmúrio distante do vento. O exército havia vencido, e nada restara para conquistar. Harper chegou horas depois, com o rosto sujo e o olhar vazio. Está feito, e disse, como quem lê um relatório. O território está limpo. O batedor o fitou, incrédulo. Limpo? Repetiu. O senhor chama isso de limpeza? O tenente desviou o olhar, incomodado. Guarde sua moral, batedor. A história é escrita pelos vitoriosos. O batedor não respondeu. Olhou em volta, para a destruição, e pensou em quantas vozes haviam sido enterradas sob aquele chão. Ele entendeu então que não havia vitória em apenas o silêncio. Nos dias seguintes, ajudou a recolher o que restava dos corpos, mas desistiu. Não havia o que enterrar. As montanhas os haviam engolido por completo. Quando a campanha terminou, o exército partiu, levando consigo glória e medalhas. O batedor ficou. Vagou pelas planícies, pelos vales, pelos leitos secos dos rios, tentando encontrar algo que justificasse a vida que lhe restara. Não encontrou. Os anos passaram. As cicatrizes curaram, mas a lembrança não. O batedor envelheceu, o cabelo embranqueceu, e a poeira do deserto se misturou ao seu sangue. Um dia,
décadas depois, voltou ao mesmo lugar. O caminho ainda estava ali, nas mesmas montanhas, o mesmo vento. Mas onde antes havia cavernas e ruínas, agora havia apenas pedra lisa. Nenhum sinal de guerra, nenhum corpo, nenhum vestígio. O deserto engolira tudo. Ele desmontou do cavalo e caminhou devagar até o centro do vale. Ajoelhou-se e pousou a mão sobre o chão. A areia estava morna, viva. Por um instante, jurou ouvir o som distante de passos, em leves, ritmados, como o bater de tambores sob a terra. Fechou os olhos e falou baixo, para ninguém e para todos. Aqueles que enterraram os Apache não sabiam e que estavam apenas cobrindo a própria vergonha. Ficou ali por horas, imóvel, até o sol começar a cair. Antes de partir, desenhou um pequeno círculo na areia e o símbolo que vira nas cavernas. Em volta dele, escreveu uma promessa: nunca direi onde dormem os ventos. Montou o cavalo e olhou uma última vez para as montanhas. O vento soprou forte, levantando uma nuvem dourada de areia. Por um breve instante, ele pensou ver figuras entre a poeira, guerreiros, mulheres, crianças, todos de pé, olhando em silêncio. Piscou, e eles desapareceram. Só o vento restou. E ele entendeu: o deserto nunca esquece. Apenas cala. Para que os vivos aprendam a ouvir. O tempo passou como o vento que esculpe as pedras, devagar, mas implacável. Décadas se dissolveram sob o sol, e o vale onde outrora ecoaram gritos e canhões tornou-se apenas silêncio. Hoje, os viajantes que cruzam a região veem pouco além de rochedos rachados, arbustos secos e o vulto distante das montanhas. Para muitos, é apenas mais um pedaço de terra esquecida. Mas há quem diga que, nas noites de lua cheia, o deserto murmura, e que o vento carrega vozes que não pertencem a homem algum. Foram arqueólogos os primeiros a voltar. Procuravam vestígios de antigas tribos, mapas enterrados, objetos perdidos da guerra. Encontraram apenas ossos misturados à areia, fragmentos de cerâmica e desenhos nas pedras, e espirais, círculos, pegadas abertas como mãos. Um deles disse que pareciam orações. Outro afirmou que eram trilhas para o espírito. Mas ninguém soube explicar por que, mesmo sob o calor escaldante, havia sempre uma brisa fria vinda das fendas das rochas. O narrador, e o velho batedor, agora vive numa cabana de barro, a poucos quilômetros dali. Cego de um olho e quase surdo, ele passa os dias escrevendo o que lembra, ou o que sonha lembrar. Suas mãos tremem, mas o coração ainda sente o peso do que viu. No alpendre, observa o pôr do sol pintando o deserto de ouro e cinza. Cada cor, para ele, é um nome. Cada rajada de vento, um chamado. Dizem que os mortos não falam, escreve ele, mas isso é mentira. Eles falam, sim, só que os vivos esqueceram de ouvir. Às vezes, meninos de vilarejos próximos passam para vender frutas ou trocar histórias. Sentam-se à sombra da cabana e escutam o velho contar sobre o exército que marchou contra o vento, sobre as cavernas que respiravam, sobre um povo que se fez invisível para continuar livre. E o senhor os viu, velho? Perguntam, com os olhos arregalados. Vi, sim. E eles ainda estão por aqui, e responde ele, sorrindo. Só mudaram de forma. Agora são o vento, a poeira, o som que vibra nas rochas. À noite, ele acende uma lamparina e relê os cadernos gastos. As palavras dançam na luz fraca, e ele sabe que está chegando ao fim da sua travessia. A história que conto, escreve, não é sobre vitória, nem sobre derrota. É sobre lembrar. Porque quem esquece o que o vento diz acaba repetindo o mesmo silêncio. Um dia, um grupo de jovens pesquisadores o visita. Querem gravar sua voz, colher depoimentos, entender o que realmente aconteceu naquele vale. O velho batedor ri, cansado. Vocês buscam provas, mas a verdade não se prova. A verdade se escuta. Eles o fitam em silêncio. Um dos jovens pergunta: e o que devemos fazer com essa história, senhor? O velho pensa um pouco, depois ergue o olhar para o horizonte. Contém. Mas contém com respeito.
E se um dia o vento soprar mais forte, não se assustem. É apenas alguém lembrando que ainda está aqui. O sol desaparece atrás das montanhas, e o deserto se cobre de sombras. Entre as pedras, pequenas cruzes de madeira se erguem, em algumas já caídas, outras inclinadas. O velho passa a mão sobre uma delas e sussurra: que a terra os abrace. Que o vento os carregue. A câmera, ou o olhar do leitor, se afasta lentamente. O homem fica pequeno diante da imensidão do deserto. A luz morre devagar, e o som do vento cresce até preencher tudo em um canto antigo, meio humano, meio sagrado. Nas últimas linhas de seu caderno, o velho escreve com letras trêmulas: não procure as cavernas. Elas já não existem. Mas se algum dia o vento tocar seu rosto e você sentir um arrepio sem razão, é porque alguém, em algum lugar, ainda lembra. A chama da lamparina vacila, e o batedor fecha o caderno. Do lado de fora, o deserto dorme. Se esta história tocou seu coração, deixe seu comentário, compartilhe e inscreva-se. Que a voz dos que viveram escondidos não se perca no vento do tempo.